Nós vamos falar agora do boné do Lula, o boné que falava sobre, aqui ó, Brasil é dos brasileiros. Vocês lembram desse boné, né? Além de ser um absurdo completo esse boné, né, a gente explicou toda a hipocrisia da esquerda ao tentar criticar os americanos, colocando uma frase num boné igualzinho o Trump faz e ainda botando a cor dos democratas aqui no Brasil, né, porque não é a cor do PT, né? Enfim, além da hipocrisia do PT, a Madeleine Laxo lembrou um outro ponto interessante aqui também, é a questão da xenofobia, né? Você já imaginou os alemães falando Alemanha para os alemães e Estados Unidos, América para os americanos, né? Ó, sou xenofóbico pra caramba, né? Então como é que Brasil é dos brasileiros não é xenofobia? Por que o governo Lula pode sair com essa sem ser acusado de ser xenófobo, né? Essa notícia foi sugerida por PF no aeroporto esperando o Peter, Pitbull do Samba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse ponto aí da guerra dos bonés passou meio desapercebido do pessoal, né? Mas é um ponto que a esquerda adora fazer. A esquerda é extremamente xenófoba, racista e misógina também. Eles só tentam vender a ideia de que não são, que nós somos contra o racismo, contra a xenofobia. Espera uma pessoa de cor começar a criticar a esquerda. Espera um negro ficar a favor da direita. Olha o caso da Jojo Todinho, olha o caso do Fernando Holliday, de tantas outras pessoas, né, do cara lá da Fundação Palmares, qualquer pessoa, qualquer negro que se atrever a falar contra a esquerda, imediatamente a esquerda usa os piores apelidos racistas, os piores termos racistas para criticar essa pessoa. A esquerda adora se vender como não, que nós somos acolhedores, que não temos nada contra imigrantes e coisa e tal, e a primeira coisa que faz é botar um boné. O Brasil é dos brasileiros. O que esses imigrantes estão fazendo aqui? E por que é errado os Estados Unidos, então, expulsar os brasileiros se para o Brasil é dos brasileiros, não pode vir estrangeiro para cá, né? Como é que pode essa hipocrisia aqui? A hipocrisia a gente sabe, a esquerda vive de hipocrisia. Mas o que chama atenção é exatamente isso, é como que a mídia tradicional socialista, essa cambada de jornalecos que já foram um dia relevantes na história do Brasil e hoje em dia viraram um mero folhetim comunista de apoio ao Lula, sem nenhum valor claro, como é que esse pessoal... Imagina, olha só o grito que esse pessoal mesmo fez com aquela música Alemanha para os alemães fora estrangeiros. A música chama Ausländer aus. E a música fala literalmente Alemanha para os alemães. Uai, então que diferença que tem aqui do Brasil é dos brasileiros? Qual é a diferença? Por que a música alemã gerou uma crítica enorme, os jornais todos no Brasil criticando, não, música da extrema direita, música nazista e coisa e tal. O pessoal da esquerda no Brasil adora chamar os outros de nazista. No final das contas, quem é nazista mesmo é a própria esquerda. A esquerda é muito próxima do nazismo, as ideias são todas as mesmas. A mesma ideia, esse pessoal usa manipulação pura. Aqui, ó, olha esse livro aqui, ó. América para os americanos, uma história da xenofobia nos Estados Unidos. É uma crítica. Eles estão usando a América para os americanos como uma crítica à xenofobia dos americanos. Então, se a América para os americanos é xenófobo, como é que Brasil é dos brasileiros não é xenófobo também? É o que eu falo para vocês, amigo. Esse pessoal não tá nem aí. O objetivo deles é puramente favorecer o Lula, favorecer a esquerda. Eles não têm o melhor ponto, a melhor lógica, não tem problema nenhum. É uma hipocrisia pura na hora de querer criticar qualquer um que fala assim, se o Bolsonaro fizesse um boné desse, Brasil é dos brasileiros, iam estar chorando que é xenofobia, que é absurdo e não sei o que lá, e xenófobo, que história é essa e coisa e tal. Ah, mas o Lula fez isso. Não, o pessoal que olha que bonitinho, Sidônio fez um chapéu, olha só que legal, que coisa engraçadinha, fez um chapéu Sidônio, olha que legal isso, né? Para vocês verem como é que funciona. O que chama atenção é isso. Olha só, eu acho que América para os americanos, Alemanha para os alemães e Brasil para os brasileiros é razoável, eu não vejo problema nenhum não. Sou contra expulsar estrangeiro, já falei para vocês, eu acho que imigração é uma coisa positiva, né? Agora, dizer que Brasil é dos brasileiros não deixa de ser um pouco de xenofobia também, e mais hipocrisia ainda da mídia de não falar nada. Fala, não, olha que bonitinho, o Lula tá vestindo uma suástica, olha que lindo, como caiu bem para ele, o Sidônio é um
um gênio da comunicação, mostrou para todo mundo que o Lula é de verdade, né? O Lula aqui fazendo um gesto que pintam nos outros como sendo racista, como sendo xenófobo, como sendo nazista, fascista, taxista, motorista e coisa e tal, e no final das contas, não, mas o Lula fazendo não pode, ficou bonitinho o boné do Lula lá com o Brasil é dos brasileiros, né, e coisa e tal. Pois é, a mesma hipocrisia que a gente viu com o Lula reclamando como ousam trazer os deportados americanos, os deportados do Brasil que vieram dos Estados Unidos algemados e não sei o que lá, e depois a PF teve que confessar que ela também, quando deporta estrangeiros que estão ilegais aqui no Brasil, também vai todo mundo algemado também. A mesma coisa. O problema disso, eu acho errado as duas coisas, tá? Eu acho que não tem que trazer deportado algemado mesmo, não. Nem o Brasil tem que exportar, mandar os deportados algemados da mesma forma. O ponto que eu coloco aqui é a hipocrisia, a diferença de tratamento da mídia. Como que a mídia vira pro lado do Lula? Não, que tá tudo bem, olha que bonitinho, um bonezinho azul. Ah lá, ele tá fazendo uma nova comunicação do governo Lula. Só faltou botar uma suástica aqui para ficar bonitinho aqui o Brasil é dos brasileiros do Lula, né? Só faltou isso. Agora, quando é dos outros, não, que absurdo, o racismo, a xenofobia nos Estados Unidos. Olha só, o cara fez uma coisa aqui que parece um L aqui de Lula, aqui, e estão dizendo que é uma saudação nazista e coisa e tal. Não, porque estava cantando uma música Alemanha para os alemães, e é xenofobia, isso é um absurdo, é racismo, extrema-direita e coisa e tal. América para os americanos. Olha só, se você procurar, tem França para os franceses, Inglaterra para os britânicos, e tem... Todos os países têm esse tipo de slogan, em tudo quanto é lugar. Isso é associado à xenofobia. Isso é associado a pessoas que não gostam de estrangeiros, que preferem ter o seu povo separado e coisa e tal. É exatamente o que o Lula está fazendo aqui. Uma hipocrisia da mídia enorme de não apontar esse problema aí, de não apontar que o Lula está sendo xenófobo nessa história. É só mais uma hipocrisia. A esquerda vive de hipocrisias. Se você olhar tudo que a esquerda faz, é só hipocrisia, não tem nada além de hipocrisia. Eles adoram dizer que querem resolver o problema dos pobres, mas resolver como? Aí você vai ver a solução deles é dar dinheiro para funcionário público, para órgão do Odebrecht, para um monte de ONG de esquerdista, ou seja, a solução deles para ajudar os pobres é dar dinheiro para esquerdista. Porra, que solução é essa? Isso não ajuda o pobre em absolutamente nada, né? A esquerda só vive de hipocrisia mesmo. Parabéns a Madalena Laxo, porque ela levantou esse ponto que eu não tinha me tocado, e realmente faz todo sentido. É extremamente xenófobo o boné do Lula. Ela vai bem no ponto aqui, ó. Afinal, o Brasil sempre foi um dos países mais acolhedores para refugiados e muitos imigrantes, e muitos dos quais se tornaram cidadãos plenos, trabalhando, contribuindo, se entregando ao país. Agora, do nada, surge um governo que decide criar uma divisão desnecessária, né? Aqui, ó, se a frase fosse usada por partidos de direita, seria imediatamente rotulada de xenofobia na hora. Pior, a frase é um slogan usado por partidos de extrema-direita na Alemanha. Não só na Alemanha, como eu falei, em vários países do mundo. Se a intenção era bancar o antifascista ou democrata, o governo Lula conseguiu o oposto. Aproximou-se do tipo de nacionalismo que, se dito pelo adversário político, seria condenado sem hesitação. Mas talvez o maior problema seja a mentalidade que produz esse tipo de decisão política. O governo Lula tem se especializado em criar pautas artificiais focadas mais na estética do que na realidade. É o que eu falo para vocês, o Lula acha que o problema do governo dele é o problema de comunicação. Que ele está fazendo o mesmo que ele fazia lá em 2002, 2003, no governo Lula 1 e Lula 2, mas agora está todo mundo contra ele. Não, o problema dele é de conteúdo. O conteúdo dele já era atrasado lá em 2003 a 2010 e ficou muito mais atrasado agora, né? Esse é o problema do Lula, não é problema de comunicação. Aí ele fica tentando fazer essas caraminguá de comunicação, não, vou botar bonezinho e não sei o que lá, não sei o que lá. E só se fode nessa. E o pior, fode a gente brasileiro também, né? E ela tá sugerindo aqui, ó, que o governo Lula, a próxima coisa seja o trabalho liberta. Lula, vai lá, Lula, usa essa frase aí, Sidônio. Você que é especialista em fazer marketing político, o trabalho liberta. Olha que coisa bacana, bota no bonezinho aí pra você ver. O trabalho liberta, pra quem não sabe, era o moto dos campos de concentração nazistas na Segunda Guerra, né? Os campos de concentração era supostamente para os judeus trabalharem e se libertarem através do trabalho, né? Era isso que eles diziam que iam fazer nos campos de concentração. Evidentemente a gente sabe que a história era bem diferente disso, e assim, a frase em si não tem nada demais, mas o contexto histórico dela é terrível, né?